Bom dia a todos, que a paz do divino nosso Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje, encerrando o mês de aniversário da casa, que é 18 de fevereiro, essa casa completou 72 anos de fundação. Nós temos mais uma vez a felicidade de receber a nossa querida amiga de Resende, Ana Escaravacha, com o Jefferson, seu marido aqui, a Ana do Centro Espírita Joana de Ângelos, lá em Resende, que esse ano também comemorou 21 anos de fundação, né? É uma casa bastante acolhedora, já tive a oportunidade de falar lá algumas vezes. E a Ana sempre atende o nosso convite, esse mês de aniversário da EDAC, para nos abrilhantar com a fala dela. É uma estudiosa da doutrina espírita e temos certeza que o tema dela será bastante interessante, até pelo próprio título, né? Crise, oportunidade de crescimento. E antes de passar a palavra para ela, nós vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, lição 66. Como pedes? Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus em João 16, 24. E Emmanuel comenta assim: em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu se pedisse no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo das suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas, mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente neste ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? O que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Bom, mais uma página esclarecedora de Emmanuel, que a gente não vai comentar para a gente dar bastante tempo à nossa querida Ana, né? Agradecendo mais uma vez a presença dela. Lembrando a vocês que não esqueçam de assinar o livro de presença. Hoje, encerrando o mês de aniversário, nós vamos sortear 2 livros do Rony Ricardo. Eu tenho comentado aqui todas as palestras, né? O Rony me cedeu 10 livros, é o último lançamento dele. Ele me cedeu 10 livros para que a gente vendesse aqui na casa, né? Ganhasse um dinheirinho para as nossas tarefas. Só que junto com a diretoria nós resolvemos que nesse mês de aniversário, ao invés de vender, nós vamos doar. Então toda reunião nós temos sorteado um livro pelo menos. E hoje serão sorteados 2, encerrando, né? Para aqueles que assinaram o livro lá, que o sorteio é baseado nas assinaturas do livro. Ok? Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare nesse momento, para que nós possamos compreender tudo aquilo que a Ana, através dos seus estudos, com a participação espiritual, a sua mentora, possa se fazer presente nesse momento, auxiliando essa tarefa de divulgação da doutrina espírita. Que nós que estamos presentes aqui no salão, aqueles que estão nos assistindo ao vivo agora no Facebook, possamos compreender tudo aquilo que nos foi mostrado através do seu trabalho nessa manhã festiva de domingo. Que Jesus, na sua infinita bondade, abençoe a todos, agora e sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, então, sem mais delongas, né? Vamos passar a palavra para a Ana Escaravacha. Fique à vontade. Obrigada. Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Primeiramente, agradecer ao Robinson, aos amigos da casa, pelo convite, né, por estar aqui nesse mês tão especial, encerrando aí as comemorações dos 72 anos de fundação dessa instituição
e trabalha, né, divulga a doutrina dos Espíritos, o Evangelho de Jesus. A gratidão por essa oportunidade, e fica aqui o nosso abraço fraterno, né, trazido de Resende, da Casa Espírita Joana de Ângeles, a todos os trabalhadores encarnados e aos desencarnados também, né, aqueles que abriram, né, esse caminho, porque nós sempre temos que ter esse sentimento de gratidão a todos aqueles que vêm antes da gente, porque a gente só consegue trilhar esses caminhos porque outros desbravadores, né, com seu trabalho, com sua dedicação, passaram antes de nós. Então, fica aqui a minha referência a todos e os parabéns. Bom, o tema crise e oportunidade de crescimento é um tema que eu trouxe no propósito da gente fazer algumas reflexões em torno da crise, né? A crise que muitas das vezes ela é repudiada ou não se quer tocar no assunto, vai falar, mas falar de crise, a vida da gente já é tão complicada, já tem tantos problemas, né? Falar de crise, mais crise ainda, mas é necessário uma compreensão do que vem a ser a crise. E aí nós vamos entendendo, vamos no decorrer dos estudos, é lógico que a gente não vai esgotar, mas a gente trouxe algumas reflexões e que vão nos ajudar a entender que processo é esse, por que acontece, a importância desse processo. Nós, espíritos imperfeitos, habitantes do mundo de provas e expiações, necessitamos de ferramentas que nos impulsionem, que nos levem adiante, já que estamos todos imersos, né, na lei do progresso. E a crise, nós vamos ver, com o esclarecimento dos queridos amigos espirituais, que é um desses instrumentos importantíssimos a nos mover, a nos mobilizar, a nos convidar a ir adiante, a nos renovar, a estarmos constantemente olhando e fazendo reflexões em torno das nossas próprias posturas e comportamentos na vida, diante das pessoas, nas relações, na sociedade, aonde quer que estejamos. Então nós vamos ver que, em verdade, a crise não é esse algo assustador, quando nós compreendemos quais são os seus objetivos, quais são os seus propósitos. Então, nós vamos ver que crise, todos nós bem sabemos, né? Porque vez ou outra nós somos tomados por uma situação de crise, seja ela na financeira, emocional, afetiva, na própria saúde, nas relações. Vez ou outra ela aparece, nos surpreende, nos abala. Então a crise é um componente que está presente constantemente na nossa trajetória evolutiva, no nosso caminhar, nas diversas esferas, porque a crise ela vai se dar tanto na questão da vida material quanto da vida espiritual. Então, nós vamos ver que a crise, eu fui buscar no dicionário, para a gente já ir se situando, né? Que ela, a gente controlar, é um episódio desgastante, complicado, é uma situação de tensão, de disputa, de conflito, ela envolve tudo isso. E a gente também tem aquela crise, né, pela visão da medicina, mas que serve muito bem para as outras crises, que é um momento que define a evolução de uma doença para melhor ou para pior. E a gente, no lugar de doença, a gente poderia colocar uma situação, né, um contexto de crise que a gente está vivenciando, que ela pode evoluir tanto para a melhoria, como para a piora, para a libertação, como para o agravamento daquela situação. Então, e aí a gente vai ver que vão aparecendo palavras importantes para a gente ficar alerta quando surgirem essas situações de dificuldades, que nós vamos ter que estarmos conscientes de que o nosso papel, a nossa responsabilidade diante da crise, diante do momento de dificuldade, é importantíssimo para que nós saiamos desse processo de dificuldade. Então eu trouxe aqui duas
definições, podemos assim dizer, né? Uma na visão chinesa, que vai dizer que a crise ela pode ser um perigo ou uma oportunidade. E é isso que acontece. Se nós nos deparamos com... A gente olhar para a própria história nossa, quantas vezes nós paralisamos diante de uma crise, diante de uma situação extremamente difícil, e isso para nós é um perigo. Porque diante da crise nós vamos ver que o que nós temos que ter é decisão, é tomarmos uma decisão de poder suplantar, vencer, ir adiante, encontrar saída, encontrar caminhos que nos façam encontrar uma libertação desse estado de sofrimento, de abalo, de dor. Então a crise também, a gente vai encontrar uma definição, a sua etimologia crisis, né? O momento, no latim, o momento de decisão, de mudança súbita, crise. Aí tem uma palavra muito importante, que é a decisão. Toda crise ela vai demandar de nós uma resposta, uma decisão. Então essa visão do latim, chamando essa atenção nessa mudança, onde acontece uma mudança súbita, determinada como crise, vai exigir de nós isso, porque senão nós podemos cair nessa questão do perigo, né? Do congelamento, do estacionamento, da vitimização, e não sermos autores, né? Não sermos aqueles que tomamos as decisões sobre a nossa vida e nos entregamos a um contexto de dificuldade que nos cercam, que vão acontecer e que acontece conosco o tempo todo. Então, perigo, oportunidade, decisão, são palavras que nós temos que ter muito claros em nós quando nos depararmos com situações de crise, com situações de dificuldade, de mudança, né? Interessante que eu fui procurar também a etimologia da palavra crise, que também vem que também se denomina, decorre daí também, a crisálida, né? Onde a borboleta, né, vai fazer aquele processo de transformação. Então a crise tem muito disso. A crise é muito esse momento de recolhimento, de olhar para si mesmo e dali sair um processo de renovação, do novo. Então a crisálida, que também tem uma etimologia na crise, né? Também o crisal é aquele ambiente, né? Aquele vaso aonde se depuram os processos químicos, né? O ouro, a prata, da onde sai toda a sujeira. Então dentro do crisal ali vai acontecendo um processo de depuração. Olha que interessante, né? Nós vamos mudando a nossa visão da crise, não algo que chega para nos perturbar, nos descontrolar, nos trazer prejuízo, mas nós vamos entendendo que a crise é um processo de reelaboração, de expurgar aquilo que não serve mais, de purificação, de transformação, mas acima de tudo, um processo de libertação. Libertação de quê? Daquilo que não serve mais. É por isso que a crise chega, apontando comportamentos, modos de ser, padrões que já não servem mais, que já não são mais adequados ao momento evolutivo, ao progresso que já conseguimos. Esse é o papel da crise. Ah, meu Deus. Espera que eu vou voltar. Deixa eu voltar. Acho que eu não consigo voltar sem um mouse aqui, o Gerson volta para mim, mas tudo bem. O próximo slide é sobre 3 caminhos que a crise perpassa. O primeiro deles é a ruptura. Vamos chegar lá. Eu fiz uma ruptura muito... Eu cortei do começo porque eu fui muito rápida. Aqui. Eu bati a mão aqui, né? Obrigada. Então são esses os 3 caminhos que a crise perpassa. E nós observamos quando ela chega para nós. O primeiro é a ruptura. Todo o arranjo, todo o proceder e o modo de ser, eles não atuam mais, não servem mais. É uma experiência de caos, de desconstrução, de perplexidade. Então, a gente é surpreendido por algo que ocorre na nossa vida. É aquele momento
que a gente popularmente costuma dizer assim: eu estou sem chão, o meu mundo caiu, nada mais é daquele jeito que eu pensava, as coisas tomaram outro rumo, as coisas fugiram, né? A gente fala isso. É o momento inicial da crise. Ela chega avassaladora, destruindo, desconstruindo aquilo que estava de uma certa forma arranjado, acomodado, estanque, porque a vida não é estanque, a vida não é, nós sabemos muito bem, pelos estudos, né, da doutrina espírita, pelas informações dos espíritos, que a vida é uma constante mudança, transformação, renovação. Então, todas as vezes em que nós nos acomodamos em determinadas situações e achamos, né, na nossa ilusão, muitas vezes infantil ou às vezes inconsequente, que nós vamos atravessar uma existência inteira daquele modo de ser, a crise chega e nos surpreende, né, rompendo certas posturas, certos comportamentos, certas ideias cristalizadas que nós teimamos muitas das vezes de acalentar, de abrigar em nossos corações, porque a vida não é estanque, a vida é renovação. Nós temos que estar abertos para isso. Nós temos que ter olhares para além daquilo que nos cerca muito próximo, porque a vida é amplitude e tudo muda o tempo todo, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Então nós precisamos estar abertos às mudanças, né? Esta postura retrógrada, onde nós abrigamos ideias e abrigamos paradigmas e coisas que a gente diz assim: não, isso eu vou levar para o túmulo, né? Comigo, isso não vai modificar. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a vida é progresso, a vida é mudança, a vida é transformação. Então a gente sempre deve se lembrar da crisada, da borboleta, né, que está sempre nesse processo de transformação, porque a gente tem que voar alto, a gente não pode ficar parado e preso em coisas antigas, em padrões velhos. O Evangelho fala para nós, né, do homem velho, né? O homem tem que se renovar, nós temos que nos renovar. E chega um momento em que a própria vida nos dá uma oportunidade maravilhosa de renovação, que é a própria desencarnação, onde a gente vai se despir, né, da roupagem física para ter um tanto mais de liberdade e fazer avaliações mais profundas, que muitas das vezes no corpo encarnado a gente não está fazendo. A gente fica muito preso às questões materiais, aos comportamentos que estão sendo vigentes. Então, muitas das vezes a gente, quando não está tendo uma abertura para mudança ou dando oportunidade de ouvir novas coisas, nós somos convidados a desencarnar para refazer esse processo aí. Então, o primeiro caminho da crise é essa ruptura, é esse momento em que há uma instabilidade muito grande, e nesse momento nós começamos a buscar, olha como a crise faz, começamos a buscar saídas. O meu mundo revirou, meu mundo caiu, eu estou perdida, mudou tudo, eu tenho que achar uma saída, porque a gente não consegue, ou ninguém gosta de viver em estados de instabilidade constante. A gente passa fases de instabilidade, isso é normal, mas a gente não consegue viver o tempo todo na instabilidade. Por isso nós procuramos mudanças, nós procuramos saídas, nós procuramos outros caminhos. A crise já começou a mexer conosco, a nos tirar daquele estado de imobilidade, de comodismo, né? Aquela zona de conforto que a gente sempre fala, né? Porque muitas vezes a gente gosta mesmo de ficar na zona de conforto, né? Ah, você só recebe uma proposta para fazer isso, para trabalhar, para estudar. Ah, não, agora não, eu não tenho mais idade. A gente vai ficando ali, se recolhendo naquela zona de conforto. Então, a vida muitas vezes vai utilizar-se desse fenômeno da crise, rompendo com aquilo que nos traz esse terreno que a gente acredita ser estável, para nos abrir novos horizontes, para que a gente possa vislumbrar outras infinitas possibilidades. O segundo momento
o rompimento da ordem estabelecida, acaba tudo, rompe tudo, como se tivesse uma outra direção a ser seguida, né? É um momento de grande dor e sofrimento, porque aqui ocorre uma morte daquilo que a gente tinha como verdade muitas vezes, uma morte daquilo que a gente não queria abrir mão, é o luto, né? Então você tem que mudar, vai ter que abandonar algumas coisas que você não queria, né? Você abandona, tem que abandonar muitas vezes padrões que vigoravam e aí começar a reconstruir em bases novas, ou seja, chega, dá um impacto, rompe, desconstrói tudo e você tem que estar. Aí a gente lembra daquela palavra, né, da decisão, que é a nossa responsabilidade, olhar para a crise e ver o que ela quer de nós. Qual é a mudança? Aonde eu tenho que mudar? Porque ela vai chegar justamente nos lugares, nas situações em que eu preciso rever conceitos, rever meus padrões, rever meu entendimento. A crise nos pega nos pontos em que nós precisamos trabalhar, porque a vida é progresso. Precisamos modificar, precisamos crescer, precisamos ser melhores. E o terceiro ponto da crise é que nós devemos criar, né, uma nova ordem. É um homem novo, uma mudança. Então, momento de ressignificar, de descobrir novo modo de ser, de viver, de compreender, agir. É como se fosse um renascer dentro da própria reencarnação. Né? Até hoje eu vim assim, agora eu já modifiquei isso, eu já mudei isso, então eu já estou me reformulando, né? Eu não estou paralisado, eu não estou fechado naquelas ideias, naqueles conceitos, naqueles modos meus de agir. Eu já descobri, já vislumbrei que eu posso fazer isso, que eu posso mudar, que eu posso melhorar, que eu posso vencer em mim mesmo muitas dificuldades. Então esse momento é o momento em que se abre um novo sentido para a vida, repleto de esperança. E é interessante que a crise, uma vez enfrentada, olhada, e você se colocando disposto a modificar, você vai encontrar um caminho repleto de novas possibilidades e de esperança. Porque nós vamos vislumbrar coisas que a gente não estava olhando, não estava vendo. A dor chegou, nos abalou, nos modificou. A gente viu que precisava mudar em certas instâncias, né? E a gente disposto a fazer isso, a gente percebe, descobre um vasto caminho de repleto dessas possibilidades e de esperanças. E a crise, ela nos acompanha durante toda a nossa trajetória, como eu dizia no estudo. Então aqui eu trouxe rapidamente os estágios, né? No nascimento nós passamos por uma crise. E a gente acha que a crise é só algo que vai acontecer agora. Não, a gente passa por crise o tempo todo. Olha só, o bebezinho está ali no aconchego do ventre materno. A vida vai convidá-lo, né, a vir para os processos de crescimento no mundo exterior. Ele vai sair de uma zona de conforto, de aconchego, de segurança e adentrar um mundo desafiador, mas de infinitas possibilidades. Podemos dizer que a primeira crise é a crise do nascimento. A juventude, né, que é um momento de extrema descoberta das próprias forças sexuais, do direcionamento, da profissão, do gosto, qual estudo. Então são decisões também, que são processos de crise também que acontecem na juventude, que faz com que o jovem passe por processos de escolhas, de adaptação, e há que ter decisões, o apoio, né? Então é uma crise também que se passa. A própria crise da vida adulta, onde nós, ao chegarmos a determinada idade, nós tomamos consciência que nós já subimos a montanha, estamos no topo e vamos começar a fazer a descida. Então nesse momento, o próprio Jung tem um vasto estudo denominado metanoia, que vai falar sobre justamente a crise da meia-idade. É uma crise muitas das vezes avassaladora, porque ali nós vamos fazer um balanço. Você olha para trás e vê
passou a vida, grande parte da sua existência, e que você está agora no declínio. Ele vai falar do pôr do sol, né? A crise da meia-idade. Então você vai fazer uma avaliação. O que eu fiz? O que eu realizei? O que eu não fiz? O que eu gostaria de ter feito e não consegui? Muitas pessoas passam por crises da meia-idade com muita dificuldade, com muita dor, às vezes entram em depressão, necessitam de um apoio psicológico, porque muitas das vezes a pessoa, ela carrega durante toda a sua existência, sua vida, ela vai acumulando problemas, insatisfações, frustrações, e ela calada vai carregando. Quando chega no momento da crise da meia-idade, é como se fosse um somatório de tudo isso, e a pessoa muitas das vezes sucumbe. É interessante que muitas das vezes é tão grande esse processo da crise da meia-idade que há mudanças extremamente radicais, às vezes nas relações, profissionalmente falando, a pessoa dá uma guinada, eu vim até aqui, agora eu não quero mais fazer isso, vou mudar totalmente. Então, é uma crise também que provoca muitas mudanças, muitas alterações, esta crise da meia-idade. Então, esses processos da crise, a ruptura, a desorganização, a nova ordem, constituem um fenômeno complexo que vai compor, né, a crise. E Joana vai nos dizer assim: a vida física é uma experiência iluminativa que enfrenta inumeráveis desafios. Então, a gente já sabe, mas a gente muitas das vezes é tão infantil de achar e querer que a vida seja um mar de extrema felicidade, alegria, e que não nos cheguem os problemas, né? Não. A vida é um processo de crescimento, de desafio, é uma experiência iluminativa, na medida em que você, ao se deparar com problemas, com crises, você vai tomando o pulso, né, as decisões, e vai encontrando caminhos, e vai encontrando saídas. E aí sim você passa por esse processo de auto-iluminar-se, mas a gente não deve se enganar nem se iludir, porque a gente vai estar sempre enfrentando inúmeros desafios. A vida é isso, e vencer inúmeros desafios. Por isso que os Espíritos nos alertam. Tudo passa, né? Quando nós estamos muito infelizes, tristes, em sofrimento, eles nos dizem: calma, não vai passar. Mas quando nós estamos muito felizes, alegres, realizados, né, também estejamos conscientes de que vai passar. Porque essa situação estável, de uma felicidade perene, de uma alegria constante, ainda não faz parte do nosso mundo, enquanto mundo de provas e expiações, da nossa condição evolutiva. Haja vista por nós mesmos, né? O nosso próprio humor. Cada dia a gente está, uma pessoa, a gente levanta. Tem até uma música popular, né? Eu acho que esqueci o nome, ele é do Pará. Se lembrar, você me fala. Ele fala que ele levantou tão feliz que ele queria beijar todo mundo, né? Beijar o açougueiro, o padeiro, eu esqueci o nome dele. Zé Palheiro, né? É legal, você vê o estado que ele acorda, né? Ele acorda na felicidade plena. No outro dia não deve estar tão afim de beijar ninguém, né? Então, a vida é esse desafio, e a gente tem que estar pronto para isso, pronto para viver os momentos de felicidade, sim, porque eles acontecem. Os Espíritos nos dizem que mesmo sendo um mundo de provas e expiações, os momentos de felicidade acontecem. São reais, mas eles dizem momentos, né? Para que a gente não fique com essa ilusão de que a gente tem que ser feliz o tempo todo, afasta isso de mim, afasta aquilo de mim. Não, a gente tem que
ter a consciência de pedir que a gente tenha forças, discernimento e coragem para enfrentar o que nos chega. Porque o que nos chega é nosso, não é o endereço. Chico Xavier já nos dizia, a correspondência celestial não é o endereço. A carta que a gente recebeu, a mensagem que a gente recebeu é nossa. Os problemas que nos chegam são problemas que nós encomendamos em algum momento. Aí a gente encomendou, né? A gente fez igual lista de compra, a gente fez lá uma listinha de encomendar problema através das nossas atitudes, seja nessa existência, seja na outra. Então, é desafio, sempre. Então, as crises vão estar aí sempre como um instrumento a nos ajudar, porque ela vai nos apontar aonde a coisa está mais crítica. A crise faz isso, ela aponta aonde a situação está mais crítica e aonde é preciso e necessário um enfrentamento para a mudança. Então, como o Espiritismo vê a crise? A doutrina espírita é maravilhosa, libertadora, ela nos muda, nos altera a visão à medida que nós compreendemos esses processos de libertação. As crises são próprias da lei natural, da lei divina. Então, lá nas leis morais, a terceira parte do Livro dos Espíritos, né, as leis morais, a terceira parte que depois vai dar, da onde vai ser feito o Evangelho segundo o Espiritismo, a vida, então, ela se renova constantemente, tanto física como moral. E muitas dessas construções nossas que não foram construídas para durar e para sempre, elas têm que se modificar. Então, nós somos espíritos imperfeitos, nós vamos construindo durante toda a existência, né? Tanto no mundo das relações, no mundo material, as instituições que nós edificamos no mundo, né, enquanto humanidade, as nossas posturas, as nossas ideias. Quando a gente fala em construção, é tudo, é dentro e é fora, né? Elas não são edificadas em valores perenes, em valores que vão durar para sempre, porque nós ainda não temos esse conhecimento, nós estamos caminhando, né? Construindo em nós esses valores, nós estamos ainda angariando, desenvolvendo a ética, a moral, né? Temos aí grandes deslizes, grandes escorregões. Então nós estamos ainda desenvolvendo as virtudes, tentando ser melhor a cada dia, procurando exercitar a caridade, essa coisa toda. Mas ainda nossas criações, elas não estão pautadas em valores perenes. Por isso que chega uma hora tem que mudar. Por isso que chega uma hora as instituições se renovam. Basta a gente observar o mundo material, as próprias leis. Chega uma hora que aquilo não serve mais. No ponto evolutivo já chegamos a que se fazer uma mudança. Aí está a crise. Instalou a crise no meio tal, instalou a crise na área tal. Por quê? Porque já não, aqueles valores, né, já não se adequam mais ao momento evolutivo. Então, não são erigidos em bases sólidas, com valores imperecíveis. E aí chega a crise conclamando a mudança, alterações de velhos e carcomidos padrões, sejam elas aonde forem. Porque as crises vão chegar nessas instâncias todas, tanto material como espiritualmente, para nos conclamar a mudança. Allan Kardec, no livro A Gênese, vai dizer, Sinais dos Tempos, ele vai dizer, sim, de certo, a humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas, e cada transformação se assinala por uma crise, que é, para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Ele está falando aí, sim, a humanidade está nesse processo o tempo todo, se transformando, já se transformou em outras épocas, e a gente muitas das vezes, inserido no processo, a gente não percebe, mas nós estamos em franco progresso. A cada dia nós estamos melhorando, a cada dia nós estamos de conformidade com a nossa consciência, com a nossa vontade, com a nossa decisão, com as nossas... com a nossa responsabilidade, nós estamos nesse processo de mudança, de transformação. A crise não é um fim sob a perspectiva de destruição. Olha a visão espírita que maravilhosa, né?
mas sim um fim de alguns contextos morais que nós não suportamos mais e que precisamos transformar. As crises são molas impulsionadoras do nosso progresso que nos facultam descobrir potenciais que jazem latentes em nós. É interessante essa perspectiva, né? Porque não é a destruição de tudo que existe, mas é uma transformação, é uma mudança, é a evolução, é a melhoria. Ontem eu estava vendo uma notícia assim, né? Eu achei muito interessante, até comentei com o Jefferson, porque eu pensei assim, puxa vida, como nós, enquanto humanidade, já evoluímos, né? Porque ontem, embora ainda há sociedades complicadas, países em que as leis, né, ainda possibilitam, né, facultam essa atitude de matar, essa coisa toda. Mas como nós modificamos de um modo geral, porque eu estava vendo essa notícia, os cães que trabalharam na Turquia, ajudando a encontrar pessoas, né, soterradas, eles retornaram ontem para outras cidades bem distantes lá da onde teve terremoto. E o governo não permitiu que eles viajassem no avião em gaiolas, no bagageiro lá do avião. Não. O governo colocou cada cãozinho numa poltrona na primeira classe do avião para voltar para sua cidade. Num reconhecimento pelo trabalho que aqueles animais fizeram. Olha, nós, seres humanos, já tendo esse olhar para a criatura, né, que Francisco de Assis, há quanto tempo atrás já tinha, né, os nossos irmãos, né, porque nós sabemos que os animais são nossos irmãos, mas olha que legal, né? Então são contextos que vão mudando, que vão se modificando. Então as crises são instrumentos e oportunidades de crescimento a depender de como nós encaramos. Aí é que é a chave, aí é que está a oportunidade, né? Muitas pessoas encaram as crises com inércia, não faz nada, fica na vitimização, né? Aconteceu comigo, é sempre comigo, eu fiz isso, eu sou uma pessoa muito... E a pessoa, mas tudo isso que ela fala, na verdade, é um rol de justificativa para a não ação, né? Quando eu fico na reação, eu estou claramente declarando que eu não vou ou não quero ir para a ação. Porque a reação, ela demanda menos de mim. Quando eu entro na vitimização, ela vai demandar menos de mim. Quando eu vou para a ação, eu preciso de esforço, de decisão, de deixar algo para trás, de estar disposto a modificar, de estar disposto a ouvir o outro, de entender que existem pontos diferentes, visões diferentes, olhares diferentes, e todos têm direito. Então, muitas vezes, então, nesse estado de inércia, a crise, ela não vai alcançar nenhuma oportunidade de mudança. E a pessoa fica nesse patamar de sofrimento, ela fica presa na crise. Há também a revolta, né? Que é esse estado também de se achar injustiçado. Muitas pessoas se acham injustiçadas por não conhecer muitas das vezes, né, esses processos de causa e de efeito. Então a pessoa se revolta, né? Porque acontece comigo e não acontece com o outro. Eu faço isso tudo, eu faço tudo certo, mas sempre os problemas caem no meu colo, né? A pessoa fala e ela fica revoltada. O pessimismo. O pessimista é aquele que, diante de uma crise, ele acha que tudo acabou, está tudo acabado. Não, aconteceu uma crise no país, o país vai se dissolver, vai acontecer uma guerra, aconteceu uma crise em casa, a família vai se desunir. Então, o pessimista ele tem aquela visão extremada de que tudo acabou. E a decisão de mudança, que é essa que vai provocar em nós o caminhar, né, o patamar, a gente ir para um degrau acima, que é o propósito da crise. Ela chega para que a gente tome uma decisão de mudar. Viver, diz Joana de Anjos, é um desafio sublime. E realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todo aquele que se resolva, olha a palavra que ela usa, decididamente por avançar, autossuperar-se
e alcançar a comunhão com Deus. Ora, não tem nenhum passe de mágica, não tem nenhuma prece poderosa, não tem nenhum mentor que vai fazer por nós o que nós temos que fazer. O que a gente tem que fazer? Decidir por avançar, auto-superar-se e avançar. Então, esse processo, ele faz parte de sair da crise, de aprender com a crise. E a gente vê que quando o Allan Kardec vai dizer, né, os espíritos perguntam qual é a utilidade ou a finalidade do sofrimento. Ele diz: a finalidade do sofrimento é educar. A pessoa aprendeu a lição, o sofrimento perde sentido, não tem mais o que fazer ali. Então a crise é assim. Aí se a gente se depara na nossa humanidade, na nossa sociedade, com crises sucessivas, isso quer nos dizer alguma coisa. Quando a gente se depara com muitos problemas na nossa existência, isso quer dizer alguma coisa. Né? Que nós precisamos estar atentos ao que precisa ser mudado. Porque a crise, ela é uma mensageira que chega para nos apontar situações que já não cabem mais. E ainda nos dizer que nós podemos ser e fazer melhores, desde que a gente decida. Então, a crise e a fé em Deus, como é que está a minha fé em Deus? Aqui entra uma coisa muito importante, né? Essa fé que eu tenho, ela transforma os meus sentimentos, elas estão fundamentadas em bases racionais, porque essa é a proposta da doutrina espírita, né? Eu tenho fé em Deus, mas essa fé que você tem, o que ela modifica em você? Eu tenho fé em Deus, mas eu quero que aquela pessoa se dê muito mal. Né? Eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, mas eu torço muito para que dê tudo errado para determinada pessoa, seja ela quem seja. Mas essa fé que você tem em Deus, ela não está te transformando os seus sentimentos, não está te modificando, porque quando, lá na questão número 1 do livro dos Espíritos, os Espíritos vão responder que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, é Ele que rege todo o universo. Se nós sabemos disso, confiamos, então não cabe revolta, rebeldia, e sim resignação. Então, se eu sei que Deus esse poder, né, essa inteligência suprema, esse poder que governa, que tudo sabe, que tudo vê, em determinadas situações que eu não posso mudar, não cabe revolta, nem rebeldia, mas me resignar. Em determinadas situações que eu não concorde, se eu tenho fé em Deus, se eu tenho essa consciência de que Deus, para cima, né, de todas essas situações, Ele está no comando, quem sou eu, né, para querer que as coisas sejam desse jeito ou daquele jeito? Então nos cabe também um reconhecimento do nosso tamanho, da nossa pequenez diante das coisas, diante da própria existência, fazendo aquilo que nos cabe, entendendo que cada situação, por mais complicada que seja, nós não sabemos os fatores que ali estão envolvidos. Nós não conhecemos a plenitude das histórias, né? Nós muitas vezes julgamos as pessoas pela notícia que recebemos, por uma visão rasteira, superficial, por algo que ficamos sabendo. A gente não conhece a história pregressa daquela criatura, daquele irmão nosso encaminhado, porque queiramos ou não, aceitemos ou não, toda a humanidade, somos todos irmãos, somos todos irmãos. Então, essa fé racional que a doutrina espírita nos traz, através de um entendimento amplo de que Deus sabe tudo, de que Jesus coordena e governa o nosso planeta, faz com que o nosso coração se acalme, com que a gente tenha uma certa tranquilidade, mesmo que a coisa seja assustadora, mesmo que a notícia, mesmo que um fato, mesmo que... Acalme, Jesus está no leme. As coisas que estão acontecendo
nós não conhecemos todos os pontos, né, as variáveis que envolvem as situações. Cabe sim fazer aquilo que nós podemos. E eu gosto muito de uma postura da Igreja Católica, algumas amigas católicas, que elas dizem assim: olha, a situação não dá certo, você não consegue mais fazer, entrega para Deus. Quer dizer, na verdade está entregue para Deus, né? Mas é isso. Mas nós muitas vezes, na nossa postura, a gente acha, né? A gente se acha, na verdade, como diz o Jó, a gente quer resolver coisas que não nos cabem, ou quer avançar coisas e quer partir para um julgamento também. Então, já chegando ao final aqui, a renovação, essa prece de Emmanuel, é uma prece, uma fala dele, nesse livro Ceifo de Luz, ele vai dizer assim, tem vários pontos, eu só destaquei 3. Quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito. Então, chegou a crise para nós. Ao invés de rebeldia, de revolta, vamos lembrar da causa e efeito? Hoje está chegando a conta que nós contraímos nesta existência ou na outra, né? Hábitos, vícios, excessos de toda ordem, descontroles. A crise nos chega conclamando a mudanças, né? Então a gente tem que... Chegou um problema. Pensa, reflete. Bom, se isso está acontecendo comigo, tem uma causa, porque isso aqui é o efeito. O que está chegando aqui para mim hoje é o efeito. Então deixa eu ver o que eu posso fazer, o que eu tenho que mudar, qual ponto que está mais complicado e como a crise está nos conclamando, procurar fazer a mudança, não é? Então esse é o primeiro ponto que ele coloca. O outro ele vai dizer assim: reflitas no impositivo do burilamento espiritual. O problema chegou de algo que nós mesmos geramos e agora precisamos burilar, transformar, mudar. Então, numa visão materialista, o problema é algo que chegou para nos destruir, trazer infelicidade. Mas na visão espiritual, o propósito é que sejamos melhor do que somos. Então, surge nas áreas em que necessitamos de burilamento e aperfeiçoamento, na medida que evoluo, aprendo, me transformo, aprendo a lição, supero a crise. É interessante a gente ficar alerta também aonde e que tipo de problema me chega. Porque é justamente aonde eu preciso modificar. É justamente aonde eu venho caindo. É justamente aonde eu venho errando muito, me equivocando muito. É problema de relacionamento, é problema de impaciência. Ficar atento. Que tipo de problema, de crise chega para mim? Então, na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se transformando e a lei, né, já não precisa mais atuar com os instrumentos da dor, da crise, porque na medida que eu evoluo, eu melhoro, eu estou aprendendo, eu estou crescendo, não estou necessitando mais daquele processo de dor para o despertar. Quando a dor te visita, reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimento sem significação, Emmanuel. Não há sofrimento sem significação. Então, é aquela velha questão, né? Não é por quê, é para quê. Para que chegou isso, né? E o último ponto é: pensa igualmente na lei da renovação. Onde eu preciso mudar? Como eu posso ser uma pessoa melhor? É uma pergunta difícil e necessária, porque aí a gente tem que trabalhar com humildade. Muitas das vezes a gente ainda tem muita dificuldade em ser humilde, né? Porque a gente, como se fosse um processo de autodefesa, a gente sempre coloca num patamar, muitas vezes, de orgulho, de prepotência, de vaidade, e a humildade, ser humilde, nos incomoda. Quer ver como isso é verdade? Quem de nós tem condições não seria a palavra, tem coragem, né? É difícil, gente, de chegar para alguém da relação familiar e pedir: olha, faz uma listinha para mim de 10 coisas que você acha que eu preciso melhorar. É difícil, porque quanto mais complicada às vezes é a relação com a pessoa vai te dizer a verdade, e às vezes a gente não tem humildade para suportar aquilo.
Então a gente precisa estar fazendo esse processo de autoanálise, e se a gente não tem coragem da listinha, a gente poderia começar a perguntar uma coisa só, né? Fala rápido, só uma coisa, assim, aquela que você acha que é mais leve, né? Começa pela mais leve e vai indo, né? O Senhor da vida que te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje, Emmanuel. Então, a gente não está sozinho, a crise vai chegar, a crise tanto emocional como material, psicológica, ela vai chegar, ela chega para nós e nos surpreende, às vezes em instantes, em momentos que nós... Porque a crise, ela não manda recado, não marca dia, não tem agenda, né? Então a gente tem que estar preparado, mas a gente tem que lembrar que a gente não está sozinho. E que a crise é um processo que nos chega com o propósito de fazer com que nós adiantemos, que a gente caminhe de uma forma mais célere, vencendo as dificuldades. Então atentemos quando a crise chegar, quando o desemprego chegar, quando as situações de doenças, de desavenças familiares chegar, atentemos. É a crise nos chamando a atenção para algo que nós precisamos modificar em nós, a nossa postura, o nosso olhar, o modo de ser. Alguma coisa ela quer. Ela tem um propósito, né? Deus te colocou no melhor lugar para o seu progresso. O seu lar, a sua cidade, o trabalho, são oportunidades para a sua evolução. Então não nos cabemos revolta. Sabemos que nós estamos no melhor lugar, na melhor condição, na melhor família, com as melhores pessoas. Não as melhores pessoas do mundo, mas as melhores pessoas para nós. Porque nós precisamos daquelas pessoas, daqueles comportamentos, que essas relações é que nos impulsionam, nos ajudam a evoluir. Vamos colocar a música já? Se eu fui para o final de novo. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Então, nunca esquecer que nas aflições Ele está conosco. Sempre Ele está conosco. Mas, acima de tudo, nas aflições, né? Para a gente prosseguir avante com a serenidade, seu bom ânimo. A página inicial que o Robinson leu nos falava da prece, né? Um recurso importantíssimo, que muitas das vezes na hora da crise, na hora das aflições, nós esquecemos. Eu acho muito interessante, sabe? E às vezes até comento, amigos nossos, companheiros da instituição, trabalhadores da casa, que no momento de problema familiar, que no momento de doença, que no momento de dificuldades, não vão aos trabalhos na casa, não vão às reuniões. Eu não posso ir porque eu estou com problema. Mas agora que você tinha que ir, agora que você tinha que estar lá, né? Eu lembro certa vez, foi o próprio João Luiz que disse uma vez, ele dizia assim: lógico, a espiritualidade nos atende, nos ajuda dentro das possibilidades do nosso merecimento, aonde quer que estejamos. Mas quando nós estamos no trabalho, quando nós estamos no estudo, quando nós estamos envolvidos aqui na casa, nessa ambiência, nós estamos muito mais visíveis à espiritualidade superior e sob sua atenção, porque nós estamos num trabalho de doação, né? Então nós recebemos na mesma proporção. Então nós não podemos esquecer do recurso da prece. E Jesus está conosco o tempo todo. Os seus emissários de luz estão nos envolvendo. Então, seja a dor que for, seja a crise que for, ela vai passar. E nós vamos sair vitoriosos, nós vamos sair com possibilidades muito maiores daquelas que nós não vislumbrávamos antes e com um horizonte repleto de esperanças. Então, eu trouxe aqui uma música para a gente terminar. Agradeço a todos. Que Jesus nos abençoe, que os queridos amigos espirituais estejam sempre nos auxiliando nessa jornada. É uma música cantada por Elizabeth Lacerda, também é de Emmanuel. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me,
precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti. De ti. Agradeço a todos pelo carinho, pelo recebimento aqui na casa, ao Robinson. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Nós que agradecemos mais uma vez a Ana, né? Novamente abrilhantou o mês de aniversário da casa, nesse dia de encerramento. Lembrando a vocês que as atividades da casa estão afixadas lá no quadro. Quarta-feira agora, dia 1º de março, iniciando o mês de março, nós teremos a Adriana Alice com o tema Muitos os Chamados, Poucos os Escolhidos. E no próximo domingo, dia 5, a Ana Paula, lá do Caminho do Ajuste, que vai nos falar sobre as mulheres do Evangelho. Ok? Lá atrás, nós temos a revista espírita, na mesinha lá dos livros de prece, que é gratuito para levar. Aquela estante lá atrás com os livros lá, R$5, qualquer livro lá, ok? Então, quem quiser adquirir, acerta depois lá na secretaria. Como eu disse a vocês, hoje é o encerramento do mês de aniversário, e curiosamente nós fomos abrilhantados esse mês também com o pessoal de Resende, né? Porque o Ferraz nos falou online de lá, o Ferraz está sem condição de dirigir fora da cidade. Tivemos também a presença aqui do Roberto Fonseca, que embora ele dirija a casa Francisco de Assis e Itatiaia, mas ele reside em Resende, né? Então a presença de Resende foi maciça esse mês, né? Pois é, agradecemos ao pessoal de lá. Então nós vamos sortear 2 livros. Laurete, você pode ver lá a lista de presença? Do número 1? 22. Não é 22, né? 16. Altamiro. Pega aí. Mais um. Mais um? 7. Valeu. Oi? 7. Arlete Rodrigues Marques. Te entrega aí ou você pega aqui? Te entrego aí daqui a pouco. Tá bom? Então vamos encerrar essa primeira parte. Lembrando a vocês que lá fora tem um lanchinho, tá? Para quem for saindo do passe. E 6 passistas aí, 5 que tiverem condições de se dirigir à sala de passe.
Então vamos encerrar essa primeira parte, extremamente agradecidos a Deus por essa oportunidade, pedindo a Ele que nos ampare, nós que estamos aqui no salão, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook, amanhã a palestra estará no YouTube, pedindo a Ele que nos ampare agora e sempre. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então agradecemos mais uma vez a Ana, seu esposo Jefferson, nosso amigo aí de longa data, e a presença de todos vocês no salão. Tenham um bom final de domingo, né? Uma tarde de domingo, uma noite. Fiquem em paz.